Olá a todos, me chamo Lucas Eduardo Grave, sou estudante da especialização em Educação Musical da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e venho aqui apresentar o projeto de pesquisa do meu artigo, que tem o título de Proposta Pedagógico-Musical para o Ensino Coletivo de Instrumentos de Sopro, com ênfase na cultura gaúcha e ítalo-germânica, com orientação da professora Cristina. Então, introduzindo meu trabalho, eu trago que muito da minha experiência na área da música até os dias atuais me incentivaram, de certa forma, a pesquisar e a escrever o presente artigo baseado nessa proposta para um método de ensino coletivo de instrumentos de sopro. Eu já trabalho há alguns anos em municípios aqui do Vale do Taquari e do Vale do Caí também, com o ensino de instrumentos de sopro, utilizando métodos que são americanos ou europeus. E durante esses anos todos de trabalho e de ensino, de trabalho com a música, com os estudantes, inserindo os jovens na música, eu percebi e notei a falta de um material mais nosso, do nosso país, do nosso estado, das nossas regiões. Então, dali que vem esse interesse por mostrar e apresentar essa proposta pedagógico-musical. Esse estudo ele me faz querer cada vez mais pesquisar, por também eu ter a certeza de que irei utilizar ele durante o meu trabalho e com certeza poderei compartilhar ele com colegas, professores de música que também farão uso do mesmo. Então, nas pesquisas, né, nas leituras, vieram muitas reflexões, muitos pensamentos. Eu inicio citando Hallam, 1998, que fala muito sobre a transmissão de conhecimento e a facilitação da aprendizagem. Então, formas de ensino que eram utilizadas durante muitos anos e ela foca cada vez mais para a facilitação da aprendizagem. Eu acredito que a proposta apresentada no artigo tem muito a ver com isso, né? Ela quer facilitar a aprendizagem. E já posso citar que, por exemplo, ela se utiliza de trechos musicais ou músicas da nossa cultura gaúcha, do nosso estado, ou fazendo referência às regiões próximas, Vale do Taquari e Vale do Caí, que tem muita predominância de imigração, tanto alemã, germânica, como italiana, e trazendo músicas dessas culturas também, alemã e italiana. Seguindo, a abordagem de ensino coletivo democratiza o acesso à música, né? Então a gente conseguindo fazer aulas cada vez mais em grupo, né? Coletivamente, a gente tem a certeza que mais jovens, crianças, adultos podem ser inseridos na música. Sobre o ensino coletivo de instrumentos de sopro, já é uma realidade em vários países, cito a Alemanha, Noruega, Holanda, China, próprios Estados Unidos. No Brasil, uma forma ainda muito, muito pequena. Nos Estados Unidos, ele já se encontra no ensino regular, né, nas escolas. Então, escolas já têm o ensino regular, coletivo de instrumentos de sopro. E eu trago ali que desde 1910 ocorreram muitas mudanças sociais,
se colocaram as classes de ensino instrumental, ensino coletivo nas escolas, e desde lá começaram a surgir então as bandas de escola americana, as marching bands, né? E como eu acabei de citar, aqui no Brasil a gente tem uma pouca representação desse ensino coletivo de instrumentos de sopro em escolas. A parte de revisão de literatura, primeiro focado em ensino de instrumentos em geral. A própria Hallam, 98, traz que o corpo de pesquisa é muito pequeno para construirmos modelos de ensino de música efetivos. Então, existe pouca pesquisa nessa área, né, para a gente ter a certeza de modelos de ensino efetivos. Porém, também, escassez de trabalhos quando comparado a outras subáreas, como composição, educação musical, musicologia, performance. Então, o ensino coletivo de instrumentos tem uma escassez de trabalhos muito grande ainda em nosso país. Sloboda, 2000, traz: para que haja um ensino de instrumento efetivo, os fatores sociais e a motivação estão diretamente relacionados ao fato de o aluno manter ou não a constância das atividades relacionadas à aquisição de habilidades. Então aí já parte também da situação, né, do nosso país. Então, de certa forma, alguém pode pensar que é uma utopia a gente conseguir realizar em salas de aula no Brasil o ensino coletivo de instrumentos de sopro, num momento onde a gente vê que faltam professores em áreas como português, matemática, de certa forma. Mas eu penso que percorrendo escolas, né, nas nossas regiões, e eu tenho certeza que no nosso estado a gente também sabe que existem muitos instrumentos que não estão sendo utilizados. Então já tiveram vários momentos onde governos federais ou estaduais deram algum incentivo para esta área, e sabemos que tem sim instrumentos em algumas escolas que não estão sendo utilizados. Então essa proposta também pode ser utilizada em escolas que têm alguns instrumentos não utilizados. Então pode-se fazer um início de um projeto, né, com algumas turmas, colocando esses instrumentos então para serem tocados. Ainda sobre ensino coletivo na revisão de literatura, Cruvinel, 2005, relata a história da metodologia coletiva na Europa, Estados Unidos e Brasil, assim como o impacto que trouxe para a educação musical nesses locais. Então, mais uma vez, é uma ferramenta no processo de socialização, e ela traz que nos últimos anos tem um crescente interesse pelo tema. Montandon, 2006, observa questões de maior interesse na área da metodológica. Algumas perguntas: o que dar na aula em grupo? Como dar aulas em grupo? Que material usar? Qual o melhor número de alunos para cada grupo? Para qual faixa etária o ensino em grupo é mais adequado? Para que nível é o mais adequado? Então, diversas dúvidas, né, nessa área do ensino coletivo que também estão na cabeça dos professores, né? Agora já se focando mais no ensino coletivo de instrumentos de sopro. No Brasil tem um método muito conhecido, muito utilizado. Eu mesmo uso e tenho colegas professores de instrumentos de sopro que também usam, que é o método da Capo Barbosa, 2004, mas é um método que desde 98 está em uso aqui no Brasil. Até 2009, o único material nacional disponível comercialmente e na internet. E o Barbosa trazia muito a frase que a teoria deve servir à prática. Então, é um método que realmente faz muito sucesso no país, e muitos professores utilizam, e já está testado e tem um método de sucesso, né? A adaptação da metodologia americana para a educação musical brasileira. Então, ele se baseou em métodos americanos e trouxe isso para o nosso país.
teve uma grande aceitação por parte dos professores de música e regentes de bandas em todas as regiões do Brasil. São 15 livros individuais para instrumentos de sopro e percussão e um livro do professor regente. Então esse é o método da capo, muito utilizado. Os questionamentos da minha pesquisa. Como incluir a cultura musical gaúcha e ítalo-germânica no ensino coletivo de instrumentos de sopro? Quais as possibilidades de inserção? Então, de que forma eu vou colocar a cultura musical gaúcha e ítalo-germânica? A ideia é que a proposta pedagógico-musical vai seguir como outros métodos, né, que são utilizados pelos professores, Best in Class, Standard of Excellence, o próprio da CAP. Só que chegando no momento do aluno tocar um trecho musical, é ali que vai ser inserida a cultura gaúcha e ítalo-germânica. Então, é nesse momento daquele trecho musical, ao invés de pegar um trecho musical internacional, americano, europeu ou de outra cultura, a gente vai trazer isso para o nosso lado, tocando trechos musicais ou músicas mais conhecidas por nós. Outro questionamento: quais os gêneros musicais que podem ser incluídos nessa proposta? Quais os instrumentos de sopro que têm sido mais utilizados na atualidade? Então, com esse questionamento, o meu objetivo também é sabermos quais que não estão sendo utilizados. Então, quais estão sendo mais utilizados e quais não estão sendo utilizados na atualidade. E o porquê disso? Na fase inicial de aprendizagem do instrumento, o que é mais motivador para o estudante de música? Com esse questionamento, eu venho com a ideia, aquela ideia que o Barbosa, do método da capo, também trouxe, né? Que a teoria deve servir à prática. Então, na proposta, uma proposta inicial, sim, dando uma ideia teórica, mas sem aprofundar muito no início, né? Porque a gente sabe que os nossos estudantes, eles têm um gosto e um interesse e têm a ideia de logo querer tocar o instrumento, né? Então, a ideia é assim que o mais cedo possível o instrumentista já consiga tocar um trecho musical, e a gente sabe que isso vai ser muito especial para ele e motivador para que ele continue no instrumento. O objetivo da pesquisa: propor um método de ensino coletivo de instrumentos de sopro, uma proposta pedagógico-musical, com músicas ou trechos musicais baseados na cultura gaúcha e ítalo-germânica. E aí, como eu acabei de colocar, algumas canções ou trechos musicais que estão em métodos americanos, europeus, que são utilizados hoje: Au clair de la lune, Merrily We Roll Along, Frere Jacques. Que músicas são essas? Né? Não são músicas conhecidas nossas, mas sim são músicas que os nossos estudantes estão tocando nas primeiras aulas de instrumentos de sopro. E daí eu trago uma nova ideia: Querência Amada, Eu Sou do Sul, Negrinho do Pastoreio, da cultura gaúcha. Da cultura italiana, Santa Luzia, Mérica, O Sole Mio. Ou da cultura germânica, Isabela, Heimweh, Heimatlos. Então são sugestões de canções para serem colocadas no lugar das canções que estão nos métodos que hoje nós utilizamos. E com isso a gente traz que as melodias são muito mais conhecidas e a facilitação da aprendizagem, tenho certeza que será muito maior por o aluno já conhecer as melodias propostas nos exercícios. Então, utilizar esta proposta em orquestras, grupos instrumentais, projetos musicais do Vale do Taquari, Rio Pardo, Caí, Paranhana, Serra, com aulas em grupo, agilizando o processo de ensino-aprendizagem. Sobre metodologia, então, a abordagem qualitativa, o método será a pesquisa documental, daí eu pego o Gil, 2008. Então, os métodos e exercícios utilizados hoje, que
que estão sendo utilizados pelos professores de sopro. Pego também partituras e trechos musicais que estão sendo utilizados hoje, os meus cadernos de observações das aulas, os cadernos de planejamento das aulas também. A técnica vai ser feita por coleta de dados, Apolinário 2009, coleta dos documentos, então, todos esses materiais que são utilizados já hoje nas aulas, e análise de conteúdo, Bardhan 1979. Sobre o referencial teórico, então, falando em ensino coletivo de instrumento musical. Cruvinel 2005 considera que o ensino coletivo aparece com as primeiras bandas de escravos no período colonial e posteriormente com as bandas oficiais, fanfarras, grupos de choro e samba. Então, muito antigo no nosso país já esse ensino coletivo das primeiras bandas. O ensino coletivo de um instrumento musical pode ser uma importante ferramenta para o processo de socialização do ensino musical, democratizando o acesso do cidadão à formação musical. Então, aquilo que eu já coloquei no início, né? Não tem uma forma mais social, né? Mostrando a socialização do que podendo fazer uma aula coletiva. No Brasil, alguns estudiosos utilizam o ensino coletivo como metodologia eficiente na iniciação instrumental. Jafé, que foi pioneiro nas cordas, José Coelho de Almeida, pioneiro no ensino coletivo de sopros, e outros estudiosos que colocaram o ensino coletivo como metodologia. Cristina Tourinho, Joel Barbosa, no método da capa, Maria Isabel Montandon e João Maurício Galindo, para citar alguns. Sobre o ensino de sopros, Vecchia 2008 fez um estudo sobre a iniciação ao ensino de sopro. Então, com pesquisa de campo, entrevistando maestros e instrumentistas, como estava sendo esse ensino de sopro no país. Como os professores têm instruído os alunos a emitirem as primeiras notas no instrumento de sopro. Então, é uma curiosidade, né? Um país, como os professores do Norte, Nordeste estão inserindo os alunos nas primeiras aulas, como estão ensinando os alunos a emitirem as primeiras notas, como isso está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul. Então, Vecchia fez esse estudo em 2008, muito interessante. Ainda sobre o ensino de sopros. Vários autores defendem que nos primeiros contatos com os instrumentos, a notação pode tornar-se supérflua, pouco prática, antimusical e às vezes até inibidora, dependendo de como é ensinado. Então, é a mesma tecla que eu falo, que Joel Barbosa do Da Capa colocou, que a teoria deve servir à prática. E também essa ideia de trazer músicas mais conhecidas, melodias conhecidas do estudante, facilita no momento inicial de pegar o instrumento. Então, é o que é colocado pelos autores agora. A notação, num primeiro contato, é supérflua. O aluno não quer saber daquilo numa primeira aula, numa segunda aula, e é muito complicado, inicialmente, do aluno entender aquilo tudo. O que ele quer no momento é tocar. Então, essa ideia de trazer músicas mais conhecidas, fazer ele criar o gosto pela música, e lógico, a notação é muito importante, mas na sequência ela ser inserida para o aluno. O referencial teórico ainda vai ser aprofundado. Eu quero falar ainda sobre educação, bem focado em educação, sobre didática musical e os modelos de ensino, a cultura experiencial. Então, são conjuntos de experiências formativas ao longo da vida, experiências que produziram aprendizagens, leituras, referências, memórias musicais. Essa cultura experiencial também muito ligada a essa questão da cultura ítalo-germânica e gaúcha. Então, focando de novo naquelas canções que são da nossa cultura, aquelas memórias, né? Alguém vai me dizer, mas uma criança hoje não escuta
o Sol e Mi, ela escuta outro tipo de música. Sim, mas o Sol e Mi pode estar nas memórias dela, pode estar nas referências da família, pode estar nas lembranças. Então isso pode ser um facilitador de aprendizagem no instrumento. O cronograma, então, que eu estou seguindo, né? Agora na fase de coleta de dados, né? A criação dos materiais didáticos, logo seguindo para análise dos dados coletados e partindo para o final do ano aqui para a redação final do artigo, apresentação e entrega. Minhas considerações finais. Acreditamos na importância da proposta pedagógico-musical de ensino coletivo de instrumentos de sopro, com ênfase na cultura gaúcha e italo-germânica, onde os instrumentistas terão a oportunidade de aprender um instrumento musical e, desde as primeiras fases do instrumento, estarem conectados com a cultura musical a que pertencem. A facilidade de realizar aulas coletivas com diferentes instrumentos traz a possibilidade de termos em uma mesma aula instrumentos como clarinete, trompa, trombone e tuba, por exemplo. E aí, com essa consideração, eu volto lá no questionamento sobre quais instrumentos estão sendo mais utilizados nos dias atuais. É grande a presença de trompetistas e saxofonistas. E esses instrumentos que eu acabei de citar, clarinete, trompa, trombone e tuba, são instrumentos que não estão sendo tão utilizados, ao menos nas nossas regiões, aqui do Vale do Taquari, Vale do Caí, Serra Gaúcha. Então, o nosso conhecimento dos professores vê que esses instrumentos estão sendo pouco utilizados. Então, também, uma proposta pedagógico-musical com ensino coletivo traz a possibilidade de, numa mesma sala, sim termos trompetistas e saxofonistas, mas também inserirmos esses instrumentos que não estão sendo tão utilizados nos dias atuais. Então, a importância da proposta também nesse quesito. E finalizando, a utilização desta proposta abre possibilidades para o fortalecimento do ensino de instrumentos pouco utilizados na atualidade. As minhas referências até o momento. E assim eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado a todos.